conservação da energia. É uma lei importantíssima, porque ela está presente em todos os fenômenos naturais conhecidos. Então, não tem como não registrar isso. Então, nos sistemas reais, a gente tem uma conversão irreversível em vários tipos de energia, né? Como, por exemplo, a que a gente obtém dos gases, dos combustíveis fósseis, né? Não consegue reverter isso. Porém, a gente vai ver que existem as forças conservativas e não conservativas. Então, as conservativas, né, são aquelas que atuam no sistema, modificando-lhe a configuração, fazendo regressar à configuração inicial. Ou seja, a energia cinética inicial, por exemplo, né, é um exemplo de forças conservativas, porque conservam a capacidade que o sistema tem de realizar trabalho. Elas atuam no sistema, as forças que atuam no sistema não conservativo, aquelas chamadas dissipativas, deixam de realizar trabalho o sistema não regressa à condição inicial. Né? Após realizar trabalho, não regressa à condição inicial. Então, para identificar se uma força é conservativa ou não, a gente tem dois testes. São testes, estão aí citados, né? Uma força é conservativa se o trabalho total realizado por ela para levar um sistema do estado inicial até o final depende apenas dos dois pontos, inicial e final, e não do caminho percorrido, da trajetória. Ou seja, se o trabalho for o mesmo para qualquer trajetória, entre os dois pontos, a força é conservativa. Você sai de A a B, tanto faz o caminho que você siga, ela é conservativa se, ao final, o trabalho for igual. E o segundo teste, né, se o trabalho for diferente, é dissipativa. O segundo teste é uma força conservativa se o trabalho por ela que ela realiza sobre a partícula faz uma trajetória de ida e volta for nula, tá? Quando essa força é nula no trabalho de ida e volta. Então vamos analisar aqui. A gravitacional é conservativa, aplicando o teste 1, né? Em termos de trajetória, e também o teste 2, que é em relação à força final, nós vamos ter a seguinte estratégia, né? O trabalho vai ser aqui nessa trajetória, né? Você tem a trajetória B, trajetória A. Será que o trabalho é igual, independente da trajetória? Se ele for igual, conservativa. Se ele for diferente, dissipativa. Então, você tem que o trabalho de A, né, de levar esse corpo aqui de ponto 1 ao ponto 2, será que aqui eu escrevo 1 a 2, né? Aqui você tem um corpo com a massa mg, mesma massa que mg também. Será que eles aplicam, independente da trajetória, fazem o mesmo trabalho? Então, observe que aí você vai ter que calcular em S, em H, para achar o trabalho final. Usando aqui os ângulos, né, envolvidos, cossenos, inclusive a gente tem que usar uma relação trigonométrica conhecida aí, o cosseno da soma, e substituindo lá no lugar do seno a relação entre altura e distância, nós percebemos que, apesar das formas serem, né, parecerem diferentes, as forças, né, o trabalho realizado tanto
na trajetória A como na trajetória B, vai ser igual. Então, é que aqui você vai ter um ângulo, vai ter que trabalhar com esse cosseno desse ângulo. E aqui o ângulo é zero. Mas o trabalho, ao final dos dois, vai ser igual. Então, a força gravitacional é sim conservativa. Vamos ver agora a elástica. Então, uma mola presa, né? Você vai analisar a mola. Então, aí vai entrar todas as fórmulas ligadas à energia elástica, né? E cinética. Inclusive essa equivalência, né? Que o trabalho e energia, né? Teorema trabalho e energia cinética. Dependente desse caminho, né? Do trabalho, a gente vai ver. Aqui só estou fazendo o teste 1 do trabalho, né? Também, independente, né? O trabalho realizado pela mola nesse problema, ele independe da trajetória. Pronto, força conservativa também. Agora, será que a força de atrito também é conservativa? Então a gente tem que calcular o teste 1, calcular o trabalho, né? Aí utilizamos aqui a força, o trabalho de um bloco, né? E também esse trabalho relacionado aqui a todos os dois ligados à força de atrito, que é coeficiente de atrito cinético vezes N. Bom, o que acontece? No trabalho, é aquela história, né? Se você tem um ângulo maior ou menor, há uma diminuição da velocidade, né? Em relação ao atrito, e isso impacta no trabalho realizado. Então, a força de atrito, ela não é conservativa, ela é dissipativa. Inclusive, essa ideia se propaga em vários outros fenômenos da física. Um veículo, por exemplo, um motor, né? Aquela força de atrito só gera calor, que é uma energia dissipativa. E energia potencial, para a gente completar a lei da conservação, a gente tem que completar a energia potencial. Ela está muito associada, né, à altura de um corpo, né? Então, claro que também entra aí a parte da energia cinética, variar, mas a energia potencial, a gente vai chamar de U, né? A soma dela com a energia cinética tem que ser zero. Se a gente for considerar os valores sem módulo, né? Então, quando a gente fala em módulo, elas se opõem, né? Essas duas forças. Quando uma está crescendo, a energia cinética cresce, a potencial decresce. Só sei que a soma das duas vai ser zero. Então, elas se opõem em sinal, né? E se a energia cinética equivale à energia ao trabalho, como nós vimos no teorema trabalho-energia cinética, eu posso dizer que a energia cinética ela vai ser substituída pelo trabalho. E então a energia cinética me dá o trabalho. O trabalho se opõe à energia potencial. Então, às vezes eu tenho energia potencial, mas não estou realizando trabalho nenhum, né? Quando você eleva um corpo e ele está lá, o elevador, ele está lá em cima, no último andar. Ele está cheio de energia potencial, mas ele não está realizando trabalho, está parado, por exemplo. Então, a energia potencial, ela tem o sinal contrário à energia cinética.
A soma é nula, né? Como a energia cinética equivale ao trabalho, você pode fazer essa associação que está aqui, né? Que a energia cinética, a variação da energia cinética, é o oposto do trabalho. E a variação da energia cinética, ou melhor, aqui é a variação da energia potencial. Se eu falei errado, me perdoe. A energia potencial é equivalente à energia cinética em oposição, né? O sinal de menos. Então, você pode fazer agora a equivalência da energia potencial com o trabalho. E como o trabalho for a força variável, você tem que colocar o sinal de menos. É isso que a gente fez aí na integral da força pelo deslocamento. Lembrando que, no caso, o trabalho só vai depender do ponto inicial e final, né? Então, a gente tem a energia potencial associada aí também às forças conservativas, né? Aqui tem a diferença e a equação seguinte diz que apenas forças conservativas, a variação da energia cinética produz uma variação igual e oposta à energia potencial. Importantíssimo. Então, nós estamos trabalhando quando vamos trabalhar com essa simulação aqui de forças conservativas. Então, elas vão conservar a relação energia potencial é o oposto da energia cinética. Vamos ver esse skatista, né? Ele, posso colocar aquele aqui em cima, né? Ele está aí, não tem atrito. Vou colocar uma grade aqui, uma altura referencial, pronto. Vamos botar aqui a altura embaixo mesmo. Repor o atleta. Os gráficos, vamos lá ver. Olha bem, cinética, potencial. Observe aí a lei da conservação da energia, né? Quando um aumenta, a outra diminui. Interessante que quando ela chega no piso inferior, ela só tem energia cinética, toda verde. E quando ela chega nos tetos, né, ela vai ter energia potencial apenas. Se eu aumentar a gravidade, não tem mais gráficos aqui, velocidade, tá vendo? A parte da trilha, né, que basicamente não apresentou muita coisa. Tem outros percursos aqui, né? Que a gente pode também colocar. Chegou na velocidade e observem que o movimento, no caso desse aqui, é uma energia potencial alta aqui, tá vendo? Ó, todo azul, diminuindo o azul todinho até chegar aqui ao máximo da energia cinética. Vamos lá ver? Toda verdinho quando chega embaixo. Repetindo aqui o movimento. Podemos colocar lento. Aí você observa melhor nessa trajetória. Essa trajetória aqui é interessante, né? Que em todas elas, gente, o trabalho se conserva, né? É conservativo. A força gravitacional é conservativa. Porque, independente da trajetória, o trabalho é igual. Esse aqui parece bem complicadinho para essa skatista. A velocidade está reduzida para a gente observar, ó.
Com essa velocidade ela cairia, né? Mas, vou aumentar então. Então, observe lá a velocidade, né? Que pena que não tem um gráfico de barras variando, né? A gente pode colocar aqui algumas métricas, né? Em relação ao tempo, né? E em relação à distância, né? Se eu quero calcular alguma distância aqui, ó. Então, com essas variáveis, distância e velocidade, eu posso calcular. Esse percurso não ajuda muito, né? Bom, observe-se aí nesse movimento, vamos para o movimento mais clássico, né? Que não há. Vou tirar isso aqui. Nós temos, né? Aqui não há força dissipativa. Então o movimento fica perpétuo. Agora, se eu coloco o atrito, né, pessoal? O que é que vai acontecer? É uma força não conservativa. Ela gera aí. Vou botar aqui sem atrito, né? Ele fica aqui, ó, indo e vindo a vida toda. Praticamente sem fazer nenhum esforço. Ao colocar atrito, ó, olha como a força atrito vai dissipando as energias. Então, a lei da conservação da energia continua. Só que uma parte dessa energia foi dissipada na forma de calor. Então, a skatista aqui, ó, que estava trabalhando apenas com energia potencial e cinética, se depara com o atrito, que leva ela, no caso, a perder energia, entre aspas, né? A energia se dissipar na forma de calor, energia térmica, no caso. Então, a força gravitacional aqui estava bom demais, né? Vamos diminuir um pouquinho esse atrito, né? Para ver, sei lá, fica mais tempo. Sem contar aqui que tem fatores como a gravidade que a gente pode diminuir. Se eu diminuo a gravidade, olha aí como é que ela fica. Sai inclusive do circuito, né? Sai do circuito e o atrito tem pouco efeito. Se eu boto a gravidade maior, o atrito aumenta bastante. Olha aqui. É um excelente simulador. A gente pode também fazer alguns cálculos, colocando aqui a grade, uma altura de referência, né? Para colocar aqui essa altura de referência e alterar algumas fórmulas. E aqui a gente vai tirar esse atrito, fazer um mundo perfeito. Vou botar aqui um rapaz também, né? Menino aí. Será que o cachorro também vai? Olha o cachorrinho. Vamos então, a energia potencial, né? Nós já vimos aqui como a diferença, mas além disso, nós temos o conceito de energia potencial gravitacional. Basicamente vai ser o quê? A massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. É um cálculo bem simples, né? Massa, gravidade e altura. A energia elástica, o potencial elástica, vai ser resumido pela constante da mola, né? O K, constante da mola, K, vezes, é a chamada lei de Hooke. Só que aqui a lei de Hooke é menos K vezes X. Aqui o X é ao quadrado, né? Já que nós estamos envolvendo aqui a energia potencial. Aí a ideia da conservação da energia considera também as forças dissipativas. Nós vimos no simulador que uma delas é o atrito.
naquela relação de trabalho e energia cinética, nós temos que a variação de K, né, vai ser igual à variação dos trabalhos, né? K está ligado à energia cinética. Então, nós podemos usar um somatório, né, que vai indicar que essas forças estão associadas à energia interna, a soma dela, da energia potencial, U, mais o trabalho. O K aqui é energia cinética. Então, a energia cinética vai estar ligada ao oposto da potencial mais o trabalho. Então, como nós falamos, o trabalho vai estar relacionado à variação da energia. A gente usa esse E para usar a energia mecânica total. Então, a energia mecânica total, ela vai envolver o trabalho também, mas ela pode envolver também a energia, desculpe, a velocidade, né, que é a energia cinética, e a energia interna. Por isso que a gente fala que é a energia mecânica total. E a conservação da energia está baseado na variação dessas duas energias. A energia potencial, que é U, e a energia interna, que é, no caso, a energia cinética. Nós teríamos uma variação negativa ou positiva, a depender de como é essa energia, né? A energia interna do sistema. Importante dizer que a energia pode ser transformada de uma forma em outra em um sistema isolado, mas não pode ser criada nem destruída, pois a energia total do sistema permanece sempre constante. Mesmo no sistema, o nosso planeta é um sistema isolado, né? Se formos analisar, a maior interação acontece na atmosfera para baixo, né? para a superfície do planeta. Então, em alguns eventual, a gente pode, não é um sistema perfeito, né? Porque boa parte da energia solar ela é irradiada para o espaço, mas ela é uma energia que a gente pode fazer essa associação em um sistema isolado. Menos rigor científico, né? Então, está aqui a lei da conservação da energia, né? Que está relacionado aos princípios das forças conservativas, né? E não conservativas. Então, tem que ter atenção, né? Em relação a essas forças não conservativas. Então, a energia do sistema, a gente chama de energia mecânica, diminuirá quando você tem nele a chamada força dissipativa, né? Aí você tem perdas em relação ao seu sistema.